Olá, pessoal! Estamos aqui hoje de novo com mais um episódio do Dois Não Pode. Eu sou a Juliana Mansur e junto com meu pai, Augusto Pinto, estamos aqui para trazer um novo episódio para vocês, hoje falando de um assunto muito bacana, que é... Nossa, é um assunto que eu adoro falar. Empreendedorismo, gente. Empreendedorismo e governança. Eu sou engenheiro. Nossa convidada é uma super convidada, é engenheira também, mas não é qualquer engenheira, vocês vão ver. Você vai ter que ler esse currículo. Eu vou ter que ler a sinopse que eu fiz para ela, porque eu me inspirei aqui para fazer uma sinopse bem bacana. Pense num carro de Fórmula 1, com máxima agressividade, mas com total controle permitido pela tecnologia. Aprenda como ser agressivo em seu negócio, mas com consciência, sem perder o controle. Nossa convidada é graduada e mestre em Engenharia de Produção pela Poli da USP, conselheira de administração certificada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, consultora estratégica, financeira, mentora de empreendedores, coordenadora da pós-graduação em Negócios e Varejo de Moda na FAAP e uma das tantas mulheres fera em negócio desse nosso Brasil. Marília Carvalhinha, bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra ter você. Uau, hein? Gente, estou até emocionada aqui. Ju, Augusto, um prazer estar com vocês. Obrigada, minha Muito amiga. Muito amor aqui estar aqui com pessoas tão especiais. Ju já conheço há vários anos, né? Augusto conheci pessoalmente hoje, mas foi uma conexão instantânea. Foi assim. mesmo. Muito Engenheiro para engenheiro, né, de engenheiro para engenheiro, né? Meio exótico o nosso caminho profissional pós-engenharia. A gente fez uns caminhos saindo da engenharia, voltando, mas no fundo tem lá somos ali engenheiros, um raciocínio lógico que aterra a gente em algum lugar ali nas planilhas. Muito bem. Posso começar? Deve. Vou começar com uma perguntinha aqui tinhosa, que é o seguinte: existe um limite fino entre ser agressivo em negócios e ser irresponsável? Qual é esse limite? Acho que é quase impossível, né, dar essa resposta com precisão. E tem até uma brincadeira que eu fazia quando eu estava empreendendo assim, né? Às vezes o limite entre o gênio e o louco é um golpe de sorte ou uma situação que é um vento que soprou para um lado e não para o outro, porque muitos gênios que a gente admira, né, falam, nossa, fulano foi genial, fez uma trajetória de empreendedorismo genial. Poderia ser um completo fracasso se algumas coisas tivessem dado errado, ou se o tempo fosse errado, o momento fosse errado. Então, essa agressividade, né, esse risco, esse apetite por risco, acho que é aí que é o cálculo, sabe? Assim, tem pessoas que têm mais apetite para o risco. De alguma forma, elas têm mais vontade de ir atrás de alguma coisa e talvez sejam menos apegadas e alguma coisa, quando dá errado, elas sofram menos. Talvez por isso que elas tenham mais apetite para o risco. E eu acho que essas coisas também mudam com a circunstância da vida, com como estão as outras coisas, né? As nossas outras áreas. Eu acredito como pessoa, porque eu mesma vejo isso na minha vida. Eu acho que eu, tradicionalmente, por exemplo, seria uma pessoa muito avessa ao risco. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa inquieta. Então, é difícil você não correr nenhum risco se você é inquieto. E aí você vai tendo que balancear. Riscos calculados. Calculados, mas assim, nunca o cálculo, né? Eu sempre brinco. Quando você faz um plano e ele deu 100% certo, você morreu e foi pro céu. Porque, tipo, não existe. O mundo é muito louco, né? As coisas, elas acontecem. O plano é necessário e fundamental para nos orientar, para a gente se questionar do que é importante para a gente, o que a gente está disposto, onde a gente espera, tentar criar, entender as variáveis que são relevantes, né, no nosso negócio e como a gente pode tentar manusear essas variáveis, mas a vida real, ela, hoje em dia ainda mais, né, acho que a pandemia até quando veio, provou isso de uma maneira muito caricata, assim, você não tem controle de tudo, então você não tem controle de quase nada, o que você pode às vezes controlar é como você reage, é como você se prepara, é o que você pensa, então essa sua pergunta, que é muito desafiadora, acho que é a pergunta de $1 milhão, que é quanto que é que cada um... Eu também não sei a resposta, eu acho que sabe o que eu acho legal dessa pergunta? É que ela não pode deixar de existir. É isso que é o grande ponto dessa pergunta, é que ela não pode deixar de existir. Quando eu vou conversar com alguém que está vindo me procurar para entender o futuro do negócio dele, para me perguntar coisas sobre ter negócio XYZ, eu sempre
eu sempre tento entender, às vezes de uma forma mais direta ou menos direta, quem é esse ser humano que está ali na minha frente, como que é o contexto em volta dele, quanto que ele está satisfeito ou não em correr determinados riscos, né? Por quanto tempo, com quanto dinheiro, com quanto esforço, porque não dá para fazer muito nada. relativo, É muito né? relativo, e isso é muito diferente de uma pessoa para outra. E não dá para fazer nada se você não se fizer essa pergunta, porque senão você vai travar antes de jogar. Se você é muito pouco propenso a risco, tem negócios que você não pode nem tentar, porque ele vai precisar de um certo tempo para maturar e para... Maioria, né? A grande maioria, no setor de moda principalmente. Se você é de serviços, às vezes você consegue testar, né? Como Mas eu quando sou hoje. produto, né? Mas quando é produto, tem estoque envolvido, você vai ter que maturar o negócio para conseguir ter resultado, né? Então, você tem que estar no mínimo disposto a um certo risco para isso. E deixa eu te perguntar uma coisa. Ele fez uma apresentação sua extensa, mas hoje um dos principais negócios que você tem é que você é uma consultora de estratégia de várias marcas, da minha inclusive. E eu te pergunto uma coisa, você acha que as pessoas nascem empreendedoras ou elas podem se tornar? Porque você conhece uma série de empreendedores. Sim. Existe uma pessoa que você falava assim, não, essa pessoa não tem nada de empreendedor e ela dá para aprender a ser empreendedor? Eu acho que é meio que nem andar de bicicleta, assim, meio que você talvez acha que você não ia conseguir ou que você não queria, mas de repente você é colocado numa situação e você começa e aí você pedala. Só que o que eu acho? Acho que algumas pessoas, parece, né, quando eu converso com as pessoas, e mesmo me auto-observando, observando outras pessoas da minha família que foram empreendedores ou não foram, eu acho que tem gente que tem mais o tino de negociante, de comprar e vender de comerciante, que isso já é uma coisa que ajuda muito no início do empreendedorismo. E tem gente que tem menos, que é mais analítico. Eu, por exemplo, eu sempre fui mais analítica. Meu irmão, por exemplo, sempre foi muito... Ele vendia um videogame para comprar um novo, no estadinho, assim. Tô expondo meu irmão aqui, hein, gente? Mas no final é engraçado, né? Eu virei empreendedora, ele foi pra carreira executiva. Então, assim, as coisas, elas mudam, assim. E o que eu acho... que o contrário é que é difícil, que eu acho assim, às vezes alguém que não tinha uma veia, que não se achava, né, dentro desse lugar do empreendedorismo, não imaginava que isso pudesse acontecer, foi exposto a alguma circunstância que achou que era uma oportunidade, ou foi mudando, teve um desejo de fazer algo assim assado, e acabou virando um empreendedor. O que eu acho que é difícil é o caminho contrário, por experiência própria e por observação. Eu acho que quando você começa a pedalar a bicicleta e aprende um pouco o jogo do empreendedorismo, que é muito difícil e que exige essa coisa de lidar com o risco e com a incerteza, você, por outro lado, você fica muito aguçado em identificar oportunidades. E você fica meio multidisciplinar. Então você saca coisas e você tem vontade de fazer e você fica meio insubordinado, assim, você não cabe mais numa caixa. A gente estava falando de fronteiras, né? E a gente começa a não conseguir mais respeitar tão facilmente as fronteiras, porque a gente está toda hora olhando oportunidade, cavando um negócio ali, outro aqui. E se você pega esse vício, é muito difícil, na minha opinião, voltar. Eu acho difícil. Tenho poucos casos que eu conheço que a pessoa consegue voltar. Às vezes eu acho que é possível que ela diminua o nível de risco. Eu mesma sou um exemplo. Eu tive indústria por 10 anos, foi super rico, desafiador e até traumatizante. Acho que eu terminei muito machucada meu processo. E eu queria um emprego, que eu brinco que eu queria um chefe chato que me segurasse até 8 horas da noite da sexta-feira. Porque, é muito mais fácil imaginar, para quem viveu o que eu vivi, alguém que tivesse te cobrando, te orientando, e a garantia, né? E te garantindo, por outro lado, e te cobrindo, né, de alguma forma. Mas, obviamente, essa minha imaginação de que eu quero o que eu queria, minhas células não queriam isso, porque minhas células, elas instintivamente foram indo para uma oportunidade ali, outra aqui, talvez se eu fizesse dessa forma com esse cliente, com essa pessoa que está precisando de alguma coisa. Você e quando eu me vi, eu estava lotada de agenda sendo empreendedora como serviços, que é um nível de risco muito mais baixo do que tem, né, comércio. Acho que não tem investimento tão alto, né? Isso. Não, e o pior que pode acontecer, claro, em serviços tem muitas vertentes. Mas o pior que pode acontecer, se num mês você tiver menos cliente, você ganha menos. Mas você dificilmente, do jeito que eu comecei, ficaria endividado porque você foi para esse caminho. Agora, óbvio, se você começa a crescer, aí você tem escolha. Você quer estruturar, você quer colocar equipe, você quer alugar um... Aí entendeu? Então, essas escolhas, elas estão acontecendo ali a cada momento, a cada oportunidade. E aí é o que a gente, né... E aí que a gente precisa da Marília para ajudar a escolher. E aí é um negócio interessante, né? Porque as pessoas me apresentam como consultora financeira, quando muito consultora financeira estratégica. O meu trabalho realmente é muito mais estratégico, eu uso finanças. Mas eu não consigo fazer meu trabalho sem entender o ser humano que está do outro lado.
Porque tem respostas que eu não posso. Quem tem que sentir, né, se tá propenso a tal risco, se não tá, se aquilo é confortável, se não é, o que talvez seria algo que lhe faz feliz trabalhando, o que não faz, é a pessoa. Então eu tenho que ter uma escuta, eu tenho que ficar muito atenta para essa pessoa. Porque você sabe... Ela é uma variável também. Ela é a variável. Né? Porque, né, durante os primeiros anos de um negócio, tudo bem, talvez um negócio que tenha 20, 30 anos, já não depende tanto do seu sócio fundador, pode ser que já passou por um processo muito robusto de profissionalização, mas nós sabemos de vários casos de empresas centenárias que têm ainda uma conexão muito forte com a cultura do fundador. Mas estou só dizendo que, com o tempo, se dilui a importância do fundador na estrutura. Né, mesmo que ela ainda seja grande. Nos primeiros anos, praticamente o fundador é o fio condutor, entendeu? Ele que vai falar um pouquinho mais para cá. Aí eu não totalmente humana. Agora, Marília, você falou um negócio que me chamou a atenção aqui, que é o jogo do empreendedorismo. Eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, mas realmente... Lembra, sabe o War, que a gente jogava um jogo de estratégia e tal? Só que quando a gente aprende esse jogo na escola... O jogo é fixo, com regras definidas, e quando a gente começa a jogar na prática, uma variável interfere na outra, criando inequações, usando linguagem de engenheiro aqui, né? Sim. Como é que você lida com esse aspecto que é eminentemente humano, onde o ser humano faz com que aquilo que você planejou estava indo para o norte, de repente você está indo para o nordeste e muda tudo? Eu acho que existe um equilíbrio entre esse respeito à possível instabilidade causada por humano, é uma instabilidade positiva muitas vezes, porque gera oportunidades, né? Com a necessidade de uma certa estabilidade para que as coisas se construam. Então, quando eu ensino planejamento estratégico, né, para alunos, aí é sempre interessante viver a vida real, aí você fala, como é que eu explico isso? Aí você fica tentando pensar. Eu sempre digo assim, planejamento estratégico, quando você está numa empresa muito jovem e pequena, ou num mercado muito imaturo, muito jovem também, que ainda muda muito, você não consegue fazer um prazo tão longo, porque tudo muda tão rápido que você vai ter que rever. Senão a própria pandemia foi um exemplo disso. Tinha muitos clientes na pandemia já. Eu já trabalhava como eu trabalho hoje. E a gente trocou o nosso horizonte de planejamento. Toda semana a gente refazia planejamento. E essa é a grande vantagem do pequeno. Você aperta os botõezinhos e muda o direcionamento toda semana. O problema é que se você faz isso a vida inteira, você não tem um direcionamento. Então, tem que ter uma certa solidez. Daí eu acho que a gente volta para os fundamentos, né? Então, assim, ter os nossos controles em dia, fazer as análises financeiras, ter os nossos processos, os nossos métodos para conseguir interpretar o mundo através de informações de números, mas não deixar de ouvir também o que vem da intuição. E toda vez quando a gente faz esse exercício, né, quando algum cliente meu fala, não sei, não estou sentindo firmeza nisso, eu cutuco, sabe? Eu fico tentando entender por que será. Vamos pensar junto. Tenta colocar em mais palavras. É quase um lado meio analista. Eu fiz psicanálise por 15 anos. Eu não sou analista at all, mas eu acho que um pouco a gente pega, né? Tipo, de puxar o fio. Por que será? E aí é engraçado, porque eu ia te perguntar exatamente isso. Eu, quando comecei como empreendedora, eu ia 100% na base da intuição. Aí eu fui crescendo, surgiu você, que veio para trazer respaldo para minha intuição. Quanto por cento a intuição prevalece em relação aos números? Você mesmo pode me dizer, a gente tem embates incríveis. Eu e a Ju, de vez em quando, a gente tem uns embates, uma briga positiva, né? Que quando... Isso é um papo para happy hour, não? Total, super para happy hour. Mas a gente super vive isso, acho que com a Ju é bem visível isso, assim. Eu não consigo abrir mão do robusto, assim, de ter os indicadores, e quando não tem, paciência, a gente vai construindo, não tem problema. Não é uma coisa falar, a empresa não consegue ter estrutura para ter um DRE. Vamos fazer junto, pode ser que leve 3 meses, pode ser que leve 1 mês, pode ser que leve 1 ano, mas a gente vai fazendo. O importante é não achar que isso é besteira, isso é muito importante, é um lado que ele dá, inclusive, bons indicadores, bom painel de controle aguça a nossa intuição, porque ele acende uma coisinha amarela aqui, com uma outra meio inclusive amarela aqui. Inclusive para oportunidade, não só para problema, né? para tudo. Então, assim, a dificuldade que eu sinto, né, é a pessoa conseguir ler. Então, eu consigo ler essa coisa que está no número, aí o dono da empresa, ou às vezes um funcionário importante, que tem uma visão estratégica boa, trazem uma percepção. Eu, inclusive, uso essa percepção e caço lá dentro das minhas estruturas. Se algo
reverbera, se algo ressoa nessa intuição nos números, porque às vezes eu acho, ou acontece o contrário também, é comum que eu tô lá na planilha, ou às vezes alguém que eu nunca atendi, tô começando a gerar os indicadores, eu falo, o que aconteceu em março de 2023? Por que aconteceu esse indicador aqui? Aí a pessoa fica pensando, ela lembra alguma coisa que aconteceu. E aí a gente começa a juntar vivências reais, humanas, de pessoas, de acontecimentos, de fatos, subjetividades, coleções boas, coleções ruins, marketing bom, marketing ruim, tempo que coincidiu bom, ruim, coisas que podem ter vivido, com números que vão refletir. E isso vai gerando como se fosse um repertório para nós, nosso grupo, não é só meu, é meu, do empreendedor, da equipe que estiver junto. E a gente vai começando a entender, talvez, sempre no talvez, né, gente? Isso é outra coisa, é uma humildade da análise. Se eu tento criar uma receita de bolo, eu tô falhando já. A análise não é absoluta, pelo que você está falando. Não é absoluta, assim, porque as coisas mudam. Eu não sei, o mundo que eu não nasci, eu acho que ele era mais, quando eu era criança... Mais estático. Ele era mais estático, então talvez você conseguia gerar. E isso causa isso, sempre. Hoje em dia, eu sempre tento me colocar numa posição... É provável que isso cause isso. Até nas coisas que eu tenho mais certeza, eu sempre deixo um espaço de dúvida. Falo, geralmente, se eu fizer isso e isso, eu vou sentir esse efeito. E quando ele dá meio errado, você tem tempo de consertar. E aí eu entro de novo na história do risco. Risco é um assunto que está sempre na minha cabeça, pode não estar visível no que eu estou falando, mas está na minha preocupação. Porque eu sofri muito, né, por questões de risco no meu negócio, sei o que é ter o seu negócio, o seu dinheiro, a sua vida, você se sentir responsável por várias pessoas e por decisões que impactam muitas famílias, e por outro lado, você também não pode ficar no feijão com arroz, porque senão nenhum negócio acontece. Então, eu tô sempre com o risco na cabeça, e a hora que eu vejo que a gente tem uma decisão incerta para tomar, que tem certeza envolvida, eu trago o risco para a mesa, entendeu? Eu não deixo ele lá escondido, eu falo, olha... A gente está fazendo isso, você está entendendo que isso pode gerar um furo de caixa, pode dar isso certo, a gente não vai ter certeza. E o oposto Vamos também, junto? né? Tem vezes que você vê e fala assim, pode tomar esse risco, porque ao invés de você ter a lucratividade de 20, você vai ter 19,8. Eu tenho direto esse tipo de reunião, né? Também, porque outra coisa que vai acontecer, assim, beleza, não vamos fazer isso então, tô com medo do risco. O plano B é ficar como está, você tá feliz? Não. Tem algo entre o plano A e o plano B? Tem alguma coisa no meio do caminho? Às vezes não tem. Às vezes é radical, ou eu faço, sei lá, tive casos de mudança de marca, tive casos de criar parcerias / sociedades, que são coisas muito estruturais, né, para um negócio. E tipo, às vezes a gente decide por correr o risco porque o plano B não estava bom. E a gente não tem um meio termo. Tem muito caso que a gente tem, às vezes, que gastar um dinheiro com alguma coisa porque a gente quer crescer. Então, o empreendedor quer crescer. Ele tem o desejo de crescer, ele tem o fôlego para crescer. E aí a gente tem alguma coisa no momento atual que dá trabalho, que é chata, que vai dar errado, vai estar errado para depois dar certo, que vai dar, enfim, que vai exigir energia, gasto, recursos, várias coisas. E aí a gente respira fundo e fala, tá, mas você vai querer crescer mesmo? Você vai querer, se você for ficar aqui neste tamanho, dá para deixar assim. Agora, se você quer crescer mesmo, você vai esperar esse buraco ficar 10 vezes maior para você mexer, é pior. Então, tem que respirar fundo e fazer, né? Então, essa questão do risco é uma questão que tem que estar na mesa. Essa pergunta tem que existir. A resposta agora, não existe, né? Você não acha que existe um foco para o risco, existe um foco para o cuidado com o risco? Por isso que eu gostei de dar esse exemplo, que nem sei se é aplicável, de um Fórmula 1, onde o piloto tem que tomar risco total. Não é que, às vezes, ele toma sempre, ele vai no limite do risco. Estou com cuidado. Sempre ele vai no limite do risco, mas ele confia num equipamento, que é a tecnologia do carro, que faz o papel da governança. Sim, sim. Então a pergunta é o seguinte, se você tiver um CEO que sempre vai no limite da pista, e ele tiver um background, um time de executivos que usa a governança de forma consciente, isso se equilibra? Sim. Só uma coisa antes disso. Explica para quem não sabe o que é governança. Boa, sim. Boa, Ju. Até porque também a governança ela é muito mais presente de forma formal em grandes empresas, mas alguns dos seus conceitos podem ser aplicados em qualquer negócio, né? Bom, governança é uma forma pela qual as empresas são monitoradas, né, organizadas do ponto de vista de alinhamento dos objetivos estratégicos entre seus sócios e os outros stakeholders,
com a gestão estratégica. Então, o principal órgão da governança, normalmente, é o Conselho de Administração. E é ele que vai fazer essa mediação. Então, ele vai aprovar a estratégia, ele vai aprovar os potenciais riscos que a gestão quer ou não quer tomar, porque às vezes a gestão não quer tomar risco, e quem quer tomar risco são os outros stakeholders. Então, o conselho, ele faz mesmo esse amortecimento e esse equilíbrio. Quer dizer, o CEO, que é o presidente, isso numa empresa grande, ele vai propor estratégias e vai pedir coisas para o conselho pode aprovar ou reprovar. Ao reprovar, o conselho dá um feedback, fala, olha, tal coisa nós não estamos de acordo. É um sistema de pesos e contrapesos de que você está de equilíbrio. Exatamente. E aí esse conselho, para eles, o ideal é que ele fosse composto por membros independentes, além de alguns talvez sócios, mas também membros independentes, porque assim você consegue não ter só o viés das partes interessadas, né? Então, alguém que realmente está olhando a empresa, quer proteger o melhor interesse da empresa. Isso é um conceito bem interessante, porque geralmente cada um tem um interesse. Eu até brinco, acho que um dos grandes desafios é trazer esse conceito para empresas pequenas. Como fazer isso? Então, eu não tenho uma receita super igual para todas, mas assim, eu brinco que a gente pode te usar, tá, Ju, como exemplo. Super. Você, por exemplo, é sócia, você é CEO e você também tem as áreas que você mais gosta de fazer e todo mundo sabe quando quando a gente tem um negócio que a gente, se precisar, vai tirar o lixo do banheiro, vai fazer o cafezinho, tipo, a gente faz de tudo. Então, e às vezes a gente é família também. Em muitos negócios, mesmo em pequenos, às vezes a gente é família. Às vezes a gente tá com sócio com o nosso pai ou com o irmão ou com alguém assim. E no nosso dia, nós somos um ser humano que mistura esse monte de, como se fossem várias dimensões. Se a gente não tomar consciência dos nossos interesses e objetivos com cada um desses chapéus que a gente veste, a gente pode tomar decisões inconscientes e enviesadas, né? Se a gente for, assim, fazer um zoom out, o que um sócio, um investidor quer? Ele quer que gere resultado, retorno sobre o investimento, então ele quer dividendos, distribuição de lucros, ou ele quer que o ativo dele, que é a empresa, valha mais. Então, daqui a um tempo, ele vai vender essa empresa por um valor maior do que ele comprou. Sendo bem frio, fingindo que é um acionista, assim, uma coisa bem, não tô lá envolvido. O que um gestor quer? Via de regra, um gestor gosta mesmo é de ver o negócio engordar e crescer e ter novos tentáculos. Porque para o gestor é mais desafiador e é mais prazeroso fazer um negócio maior. Mais complexo também, mais né? complexo. Que nem sempre o cérebro faz dele sentido, é mais legal. Né? Então, muitas vezes não faz. E, aliás, esse foi o motivo do surgimento da governança corporativa nos Estados Unidos. Porque os gestores faziam o que eles bem entendiam, inclusive tiravam bônus milionários. E como o capital social das empresas norte-americanas já era diluído há muitos anos, né? No começo do século passado já tinham pessoas que a fazendeira tinha ações da empresa, já era uma cultura mais ampla e antiga nos Estados Unidos. Ninguém mandava nesse CEO, ele fazia o que ele bem entendia, porque dividir para governar, se tem muito acionista, quem manda é o CEO, né? Quando começou a ter concentração no capital, especialmente pelos fundos de pensão norte-americanos, os fundos começaram a exigir do CEO, peraí, eu quero meu dinheiro para cá, não quero que você compre uma nova operação no México, uma no Paraguai, sei lá onde. E aí começou a ter o conselho virou uma ferramenta de mediação deste conflito de agência, usando um termo. Conflito de agência é quando a gente contrata alguém para agir em nosso interesse, o CEO para agir em interesse dos sócios, mas ele também tem os seus próprios interesses. Então ele pode acabar querendo ou sem querer, agindo com seus próprios interesses. Somos humanos, inclusive por isso que eu estou falando. O mesmo dono tem conflito de agência, porque o seu neurônio que está pensando como dono, ele quer o quê? Que seu negócio valorize. O seu neurônio que está pensando como gestor quer que ele engorde e quer que ele tenha mais áreas, né? E o seu neurônio que está pensando como estilista, que adora criar e desenhar, quer gastar 8 horas por dia desenhando em vez de fazer DRE. Então, a gente tem que mediar. E se você tivesse uma irmã sócia, o seu neurônio irmã não quer que a sua irmã sofra, quer ajudar ela, ou tem ciúmes. Todas as coisas da natureza humana se manifestam também numa empresa. Então, de certa forma, a governança é uma forma de organizar esses papéis e garantir que a empresa cumpra o seu objetivo no conjunto, né, desses interesses todos, sem prejudicar ninguém, de forma justa, com equidade. E aí podemos discutir, isso aqui não é uma aula de governança. Mas eu acho que o desafio maior é fazer o pequeno empreendedor lidar com essas questões. E eu acho que o primeiro passo, quando eu entro numa empresa, de tentar fazer a gente chegar nesses assuntos, além de eu particularmente querer entender o ser humano que está do outro lado, porque isso
para me ajudar já a criar um pano de fundo, que eu acabo tomando muita decisão rápida logo no começo, porque tem um monte de coisa para fazer e a gente sabe, pequena empresa não dá para ficar esperando. Aí a gente vai lá e já tem que entender um pouco esse ser humano para não levar ele pro lado errado. O outro lado, eu fico muito preocupada em ter os demonstrativos. Porque, vamos dizer, não dá para você ter governança se você não tem accountability, se você não tem, se você não contabiliza as suas coisas da forma padrão, e mesmo que você faça num nível mais legal do que o padrão, mas você tem que ter no mínimo no padrão. Se você não tiver transparência nem com você mesmo, porque se você não sabe o que está acontecendo na sua empresa, como é que você pode ter transparência com o outro? Então, assim, é o mais básico do básico, mas que muitas pequenas empresas não têm. Então, quando você começa a colocar isso, você já traz o empreendedor para um outro nível de consciência. Ele já vai para outro nível de consciência, ele enxerga outras coisas do mundo. Dá até um alívio mesmo, sabe? Assim, porque ele estava retendo um monte de coisa na intuição dele, tem um peso da responsabilidade de decidir em cima, sem as ferramentas. A hora que você começa a dar a ferramenta, ele até alivia um pouco, porque ele consegue enxergar melhor, né? Quer perguntar? Vai. Eu, até me usando como exemplo, eu tive uma fase que a gente teve um crescimento e que a gente se organizou para esse crescimento, passamos um perrengue, tivemos um crescimento, primeira pandemia, sofremos, passamos um perrengue, tivemos um crescimento. E crescimento envolve despesa, envolve gasto, né? Aí quando tivemos esse crescimento, deu uma estabilizada, eu lembro de falar para você, pro ano que vem eu não quero crescer. Eu quero só consolidar o lugar que eu tô, né? Para dar uma respirada, para enraizar. Você acha que isso é importante? Eu acho que é importante na maioria das vezes. Na verdade, a primeira coisa que foi importante foi você se preparar para o crescimento. Não é que foi exatamente uma preparação. Eu lembro que eu comecei a atender você fixo exatamente nos primeiros meses que teve esse crescimento. E deu tempo da gente reagir. Porque se não tivesse... Como apagando incêndio, né? Apagando incêndio, claro. Mas assim, conseguimos. Mas a gente entendeu. Você entendeu o que aquilo implicava rápido. Porque eu já tinha experiência, né? Eu conheço o mercado e tal. Então, primeiro é entender que crescimento não é geralmente paz. Ao contrário, crescimento é geralmente... fogo. Turbulência. Fogo, turbulência e gasto. E gasto porque principalmente em mercados cujo fluxo de caixa é negativo no crescimento, que você gasta antes para pôr estoque para depois receber, geralmente, aliás, tem muitas empresas que ficam insolventes e vão à falência no crescimento. Porque o crescimento, em geral, demanda muita gasolina. Subir uma ladeira demanda muita gasolina. Aí, quando a gente consegue... e até tem que medir quanto eu consigo crescer, dependendo do meu fôlego, né? Se eu tenho um pouco de reserva, eu posso crescer mais. Senão é melhor crescer mais devagar. Daí, chega num ponto que, por essa turbulência toda, é muito provável, não é garantia, pode ser que estava tudo ótimo, mas é muito provável que várias pessoas, que vários processos, que várias coisas estejam meio... assim, acima do limite. As pessoas... Opera acima do limite. Exato. Você não consegue preparar todos os processos para o crescimento, porque o crescimento diz qual é o processo que você realmente precisa. Você fica tentando se preparar o processo em si... Os próprios funcionários operam acima do limite por um tempo até se reestruturar, exato, né? Porque muita gente fala, queria me preparar para o crescimento, quero mapear todos os processos e colocar as pessoas certas. Você vai descobrir as pessoas certas e os processos no incêndio, né? Então, aí você vai, organiza e tal. Então, essa folga do pós-crescimento, ela é boa por dois motivos. Ela é boa para arrumar esses processos e colocar as pessoas e se preparar para as próximas jornadas de crescimento. E ela é boa para o fluxo de caixa na maioria das indústrias. Tá? Tem indústrias que elas são positivas no crescimento, fluxo de caixa. Tipo eventos, encomenda, produto por encomenda e tal. Mas na moda, certamente, você, ao dar uma estabilizada, você dá uma organizada no caixa. Porque às vezes você até precisa se endividar. E aí você estabilizando, se você tiver com lucro, porque aí esse é o problema também. A pessoa tem que estar monitorando caixa e lucro. Porque falta de caixa não quer dizer prejuízo. E sobra de caixa não quer dizer lucro. Então, esse descasamento total, no leigo é um inferno. No leigo é um inferno. E todo mundo só sabe fazer fluxo de caixa, né, Augusto? Assim, não vai ter um empreendedor que não vai acompanhar o fluxo de caixa, porque não dá. É que nem a gente com a conta bancária. Você pode até fazer mal feito, mas vai vir a conta, você vai ver que está negativo. Agora, calcular lucro, pouquíssimos sabem fazer direito. Parece besta, mas não é. Então, e aí é o lucro, vamos dizer assim, é que nem se fosse no médico. Se você tem que fazer todos os exames, porque ele vai ter uma leitura desses exames, né? Se você só der o exame de açúcar no sangue, não sei, gente, estou fazendo uma analogia da qual não tenho profundo conhecimento, tá? Mas se você só fizer o de colesterol, você não sabe muito bem. Não é suficiente. Então,
esse monte de exames ajudam você a ter uma leitura melhor do você vai que cruzando tá causando. variáveis para chegar a um Por que diagnóstico. Por que você tá com um buraco de caixa, ou por que tá só... E aí você vai dar o remédio certo, senão você fica tentando, e não dá resultado, porque não era o remédio certo, né? Agora, Marília, voltando à questão do fator humano, porque eu acho que esse é o brabo de controlar, né? A gente intuitivamente acha que, bom, a confiança é chave nos negócios. Você sonha em ter sócios da sua absoluta confiança. E aí você imagina que, pô, se os meus sócios forem meus familiares, eu tenho um ambiente perfeito de total confiança de negócio. Aí você vai para a prática e é o inverso. Você vê as maiores encrencas são entre sócios de uma mesma família. Por que isso acontece na tua experiência aí de... Então, eu também não sei te responder assim, com uma resposta pronta, mas eu acho assim, que primeiro porque as pessoas, não é porque elas têm confiança que necessariamente elas estão apontadas na mesma direção. Então, às vezes, uma pessoa é muito ambiciosa, quer crescer muito, tem um olhar de mais propensão a risco, outro tem menos, e nem sempre isso está na mesa. Porque quando está na mesa, eu tenho vários casos de sociedade bem-sucedidas que tem essa diferença. E não tem problema, a gente está gerenciando, está conversando, as pessoas sabem. Então, todos os sócios de acordo com esse equilíbrio, um pouquinho mais do que o que menos queria e um pouquinho menos do que o que mais queria. E se alguma hora isso ficar muito desconfortável, tem que ter um caminho de saída, alguma coisa que permita senão às vezes quebra, porque justamente nessa hora quebra a sociedade, nem sempre o negócio sobrevive, né? A uma quebra de sociedade importante. Na família, eu acho que ainda tem um lance de ressentimento, sabe? Porque além da questão das excesso coisas... de intimidade deve atrapalhar também, não? Eu acho que a intimidade e os ressentimentos, porque eu acho que se acumulam coisas dos dois ambientes, assim, em toda a família eu acho que tem coisas, tem laços e tem histórias, né, e são micro ressentimentos, às vezes irrelevantes, para se a gente se encontrar todo domingo não é um problema. Se não fosse família, talvez passasse batido. E nem ligaria. Batido. Mas é aquela coisa, meu irmão que fazia tal coisa quando era pequeno, ficou lá, guardado numa caixinha, aí juntou meu avô, que para ele era prefeito. E sabe esses micro ressentimentos que quando você não é exposto a uma situação muito intensa, eles não são nada, e na verdade nem passam a ficar visíveis? Quando você está junto num negócio, você está convivendo muitas horas, você tem milhares de situações, aí se juntam esses possíveis micro-ressentimentos de outros lugares. Daí, as pessoas começam a achar justificativas morais para fazer coisas, porque já que o outro foi assim, em qualquer sociedade, na verdade, a hora que você começa a falar, já que o outro trabalha menos, eu então vou tentar tirar mais dinheiro para mim. E a hora que você começa a tentar... justificar através da ação do outro qualquer coisa que você não pode ser transparente e falar, você já está saindo de um lugar, né? Quando você entra nos conflitos, não falar, porque conflitos de interesse são coisas que acontecem numa vida normal, acontecem milhões de vezes, né? Conflitos muito grandes são inadministráveis, mas conflitos de interesse pequenos, quando a gente põe na mesa, acham-se administrações, né? Agora, entre família, às vezes juntam essas coisas de fora e as coisas de dentro, sabe? Essa sensação que eu tenho. E aí tem além dessas questões de traição, porque fulano roubou o irmão e teve dissolução de sociedade, eu acho que também tem um outro lado que é até mais comum e que também atrapalha a gestão, que é uma proteção. Eu vou deixar meu irmão naquela posição porque ele é meu irmão, ele precisa disso, eu não sei como ele seria se não tivesse isso. Ou a disputa, né? Pelo topo. Ou a disputa. Então, tem muitas situações, e por isso que eu acho que tantas empresas têm conselho de administração e conselho de família, né? Porque tem um papel como família e tem um papel como gestão / estratégia. É bem desafiador mesmo. E por isso que geralmente não é aceito contratar familiares quando não são sócios, né? Muitas vezes. Você não pode contratar quem você não pode demitir, né? Você Exato. deveria poder contratar essa frase. É isso, exatamente isso. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Com certeza. Mas é muito comum, né? Aí a gente vai vendo, cada caso vai tentando já... Quando do começo já tá claro, é mais fácil, né? Porque você já administra a relação desde o começo com uma clareza de que pode ser que tenha que sair, bem conversado, e vai alinhando, né? Mas eu acho que a maior parte das pessoas, esses conceitos de governança, eu tô sentindo, Augusto, quando você pergunta, por trás tem muita vivência tua, provavelmente, coisas que a gente sentiu, né? Ouviu, viveu, e que tem a ver, no fundo, com governança. Mas 20 anos atrás, quem falava de governança, entendeu? Eram só as grandes empresas, e olhe lá, e a gente... Desde 2008, isso... começou a crise de 2008 por causa da crise de disparou, 2008, né? exatamente. Desde a crise de 2008, que foi uma crise de governança.
né, do escândalo Enron, não foi de 2008? Exatamente. Subprime. Exatamente. Então, foi uma crise de governança, porque tem uma questão dos executivos, de confidencialidade e tudo mais. E isso virou, quando tem um escândalo, né, o assunto começa a borbulhar no mundo. Mas eu acho que tava para borbulhar, sabe? Porque no final das contas, no fundo, é muito difícil uma empresa sem algum grau de governança funcionar a longo prazo. Ela pode não saber que ela está fazendo governança, mas ela está caminhando e melhorando o seu estágio de governança, né? Marília, eu sou meio feminista em negócios. Embora pareça estranho, né, eu falar isso, mas eu acho que as mulheres empreendedoras, pelo menos no papel, elas tendem a ser melhores que os homens. Porque elas têm a mesma coragem, mas têm uma sensibilidade do ponto, sabe, onde parar, onde seguir mais um pouquinho, que raramente os homens têm. Por que a gente vê tão poucas mulheres no topo da gestão? Não é Brasil, no mundo inteiro é isso, né? Eu também, eu acho que é uma questão de evolução mesmo. Eu acho que a gente ainda não superou. Conquista, talvez? A gente ainda não superou a estrutura da sociedade que vem, né, do século passado, patriarcal. Então, assim, mesmo assim, nas áreas de exatas tem poucas mulheres. E eu não acho que é só uma questão, hormônios, biológicos, que tem uma questão um pouco de incentivo, de referência, porque tudo dá para você fazer de forma humana, quer dizer, você não... Eu, por exemplo, eu amo Excel, planilhas e tudo mais, mas eu me considero uma pessoa humana e sensível. Eu adoro desenhar, tem um lado... Eu acho que essa mistura, ela é muito interessante, mas eu acho que a gente ainda não chegou no ponto de maturidade da sociedade para realmente dar espaço para as mulheres dessa forma, e acho que as mulheres também têm a questão toda de que, muitas vezes, essa história da expectativa de ser mãe, da maternidade, que vai parar, algumas vezes isso atrapalha o desenvolvimento da carreira, porque a empresa imagina isso e já não promove alguma coisa assim. Acho que isso está mudando um pouquinho. E acho também que as próprias mulheres, elas fazem mais, elas pensam mais, sabe, do que elas querem mesmo, de coração. Não é só para ser... Eu acho que as mulheres sinceras consigo mesmas. Eu acho que elas pensam mais sobre os sentimentos, sobre o que elas vivem. Então, elas ponderam se vale a pena alguns esforços para ter mais dinheiro e poder. E o homem, ele tá acostumado a se considerar bem-sucedido ou não, né? Não estou dizendo que são todos os homens, mas na média da sociedade, o que se acostuma no automático, lá no piloto automático, por dinheiro e poder. Então, acho que a mulher, às vezes, ela fala, não vale a pena esse esforço pessoal ou emocional, ou por causa de uma coisa que eu não dou tanto valor. E eu acho que isso é importante, inclusive, na gestão. Acho que trazer as mulheres para a alta gestão coloca a organização menos aberta, por exemplo, a atropelar valores, né, por dinheiro e poder. Mas é tudo muito achismo também, tá? Não é uma área que eu mega domino. Eu mesma acho que eu sou uma mulher bem... que eu fui muito pelo caminho, mas se você pensar no que as pessoas falam de energia masculina, assim, eu fiz engenharia, eu nunca senti muito esse efeito, porque eu sou muito... Você viveu esse ambiente, eu sou muito propositiva, né? Eu tô muito acostumada né? Agora não, faz anos que eu trabalho muito com mulher, mas no começo da minha vida eu era, assim, profissional, e também até no meu ambiente tinham homens muito fortes, então eu meio que me espelhava. E eu acho que mais tarde eu fui aprendendo a equilibrar um pouco esses polos, sabe? E também me medir de outras formas também, porque eu também acho que de certa forma, eu queria me colocar nesse lugar e me sentir, porque isso para mim representava independência. Isso para mim representava que eu ia poder ter escolhas, representava que eu ia poder ter liberdade. Só que se você também vira escravo de você ser poderoso, ter dinheiro, para você se sentir livre, isso também é uma escravidão. Então, você não vai se sentir livre. Na verdade, a liberdade é uma ideia, é uma utopia, né? A gente chega um pouquinho mais perto dela. Mas, relativa, assim, a liberdade é sempre relativa. Mas a gente se aproximar de um lugar de mais escolhas conscientes, eu acho que tem a ver também, tanto no homem quanto na mulher, de equilibrar esses olhares. Eu acho que o homem também é escravo do dinheiro e poder, via de regra, pelo sistema como eles são criados. Talvez mais que as mulheres. Eu acho que eles, principalmente, eu acho que as mulheres são menos e por isso que elas fazem suas escolhas. E aí eu acho que a gente talvez esteja caminhando, além dos passos, sabe Deus, para uma discussão um pouco menos assim polarizada nesse sentido e que também entendam as vantagens dessas várias formas de existir, né? Então, a mulher se empoderar dessa capacidade de dar os pesos certos, os pesos mais não só ligados a dinheiro e poder para as coisas. Não sei, mas é um chute, tá? Eu tô explorando aqui um terreno completamente não explorado na minha vida pública, tá, gente? É um bate-papo. Deixa eu perguntar uma coisa. Você acha que para ser um empreendedor ou uma empreendedora, você tem que ter um perfil de líder? Eu acho que é difícil você não ter que desenvolver esse perfil em algum momento. Você acha ele desenvolvível?
Eu acho que ele, de certa forma, líder, né? desenvolvido. É o que é líder. Então, eu exato. acho que... Eu, na minha própria vivência, talvez seja um bom exemplo nesse caso, porque eu sou uma pessoa tradicionalmente mais analítica. Eu até acho que eu já desenvolvi o espírito de liderança, eu não sei de quando. A minha família disse que eu sabia o que eu queria, que eu não queria, que eu botava as fronteiras, mas eu me achava tímida, quieta e suscetível ao contexto. E eu também achava que eu era pouco propensa a risco. E eu acho que eu rapidamente, lá por volta dos 20 e poucos anos, eu me tornei, de certa forma, todos os lugares que eu ia, mesmo que eu ficasse de boca fechada, eu fui fazer karatê com 30 anos, né? Fiquei quieta, com kimono, sem maquiagem, ninguém sabe quantos anos você tem. O povo achava que eu tinha 20, sei lá, alguma coisa assim. Em pouco tempo, eu já estava dando aula para as criancinhas, porque, naturalmente, sem querer, eu começava a organizar as coisas e ajudar, e a pensar, e mediar, forma de liderar. Né? Exatamente. Então, quando você me pergunta o que você estava falando de ser líder, eu acho assim... até tem um pouco a ver com uma coisa que vocês falaram no primeiro episódio, mas que eu também acho mesmo, que sempre falo. Eu acho que uma das boas formas de ser líder é você aprender a servir, né? Mas aprender a servir com um foco, com um objetivo e a mediar. Então, assim, quando eu tive empresa, eu também sofri com isso, porque eu achava que as pessoas sabiam fazer o trabalho delas, que era só eu pedir, sei lá, faz tal coisa, e ela ia saber fazer. E aí eu delegava fácil, porque eu trabalhava antes em empresas que todo mundo era engenheiro da Poli, então o vocabulário, as ideias, eram todas a comunicação era fácil. Aí, quando eu fui ter negócio, não, as pessoas têm vocabulários diferentes, repertórios diferentes, histórias diferentes, tudo diferente, contextos diferentes. E aí, eu demorei um pouco para entender que isso que não estava rolando, que elas não estavam entendendo o que eu estava falando, não estavam fazendo, não ia dar certo. E aí, eu comecei a me colocar, a criar rotinas de gestão, então, reuniões que a gente tinha uma pauta, mas que a gente, por causa da pauta, que tinha um objetivo estratégico, a gente acabava abraçando os assuntos correlatos a essa pauta, e isso eu fazia uma vez por semana. E eu ia todo dia de manhã, por 10 minutos, eu passava na mesa de cada pessoa. Às vezes demorava uma hora, né? Porque aí eu voltava. O que aconteceu ontem? Deu tudo certo? Algum dilema que você viveu, que você não sabia resolver? Como você fez? E eu sempre falei, faz, né? Não sei que seja uma coisa muito desesperadora, você me procura, mas você faz, se eu não estiver aqui, pode tocar, depois a gente conversa, você me conta o que aconteceu e tal. Então, eu sempre me coloquei muito a serviço. E eu acho que isso foi virando um estilo. Não que eu seja perfeita, não. Acho que eu tive vários desafios, nem tudo deu certo. Acho que depois, no final da minha jornada, eu descobri várias coisas que as pessoas não me entendiam, eu não sabia. Mas eu acho que essas coisas especificamente me ajudaram. Eu acho que o olhar de estar a serviço, sem você fazer pelo outro, tá? O estar a serviço é para estender a mão, é dar direção e estender a mão no que precisa, né? E também isso não é assistencialista, tá? Na minha visão. É tipo assim, se a pessoa não combina com a empresa, tem que trocar. Às vezes, não é isso. Não é que vamos manter a pessoa para todo sempre. Às vezes não combina. Você está falando de uma liderança utilitária, de certa maneira. Eu acho um pouco inspirador no sentido de você dar orientação, dar foco, dar sentido. Você tem que dar sentido para as coisas. As pessoas que não têm sentido, elas não têm motivação para fazer o que elas estão fazendo. Então, dá sentido e depois dá ferramenta, ajudar a se colocar à disposição. E isso é muito difícil de fazer, porque o dono da empresa, o empreendedor, ele está sempre muito atrapalhado, ele tem muita coisa para fazer, ele tem muita coisa para pensar. E a maior parte dos empreendedores, eles não foram empreender porque eles eram bons gestores, eles foram empreender porque eles viram uma oportunidade, porque eles tinham um espaço no mercado. E, em geral, tem mais um agravante. O empreendedor, quando ele vai empreender, ele tem que lidar com liderados que são muito diferentes dele. Diferente de uma empresa que você vai subindo de cargo, geralmente, conforme você sobe, os seus liderados era você ontem, entendeu? Então, você fala a mesma língua, você entende a posição dele, você tem um repertório análogo. Quando você tem uma empresa, você tem liderados em áreas que, às vezes, você não domina, você não fala, tem um repertório diferente, uma história de vida diferente. Então, o empreendedor, ele tem muito mais obstáculos para conseguir ser um bom líder, na minha percepção, do que um líder dentro de uma corporação mais estruturada. Mas assim, invertendo um pouco a pergunta, aquela pessoa que tem aquele perfil de executor, faça isso, faça aquilo, que é maravilhoso, ele consegue ser empreendedor? Muito difícil, na minha opinião. Apenas executor. Se ele for apenas... Eu amo executar, mas eu não acho que esse lugar é maravilhoso, tá? Ele não é menor, tá? Concordo plenamente. Entendi sua pergunta perfeitamente. Eu acho que a pessoa que não tiver essa propensão para sair desse lugar de executor e lidar com essas incertezas, com pessoas, com aprender coisas novas, com ser mais multidisciplinar, vai ser angustiante, a pessoa né? que quer vai sentar, vai ser difícil, vai ser Mas sofrimento. podem ser papéis complementares. Super. Sim. Se você tem sócios, exatamente. onde um Se você tem sócio, sim, mas sozinho... Ou entre executivos, você divide tarefas, né? Você fala, bom, independentemente do meu cargo,
Eu sou impaciente, eu gosto de abrir estrada, mas depois que eu asfaltei o primeiro quilômetro... Eu sou um hunter, não sou um farmer. Não sou um farmer. Boa. Sou hunter. Sou hunter. Se tiver um hunter e tiver um farmer, o cara que executa é o farmer. Dá certinho. Agora, se tiver 2 hunters, a empresa quebra. Também não dá. E 2 farmers, ela não sai do lugar. Se for uma pessoa só. Se for uma pessoa só no empreendimento pequeno, Aí acho eu não difícil, não vejo como. Agora, numa empresa grande, é muito comum. Por exemplo, tem áreas até que são áreas mais de farming, que meio que o diretor, ele é diretor só porque ele é um bom farmer e sabe muito tecnicamente, é uma referência de conhecimento, de experiência. Marília, vamos traduzir isso para o nosso público, desculpa, nós estamos falando nós dois aqui. Isso, eu tô falando sozinho aqui. Vamos trocar parar, em miúdos, farmer e hunter. Então vamos lá, o hunter saber. é o caçador, então é o cara que vai lá e caça e traz abre o mercado, traz a carne para a caverna e tudo mais. E o farmer é o fazendeiro, é aquele que vai um dia, coloca a sementinha, aí rega, aí troca o negócio de lugar para bater mais sol do outro lado. Então, assim, o hunter, ele é um cara mais de caçar, de ir pra rua, de trazer oportunidade, de agressividade. Qual dos dois é mas mais ele importante não dá no sucesso? Eu acho que os dois não tem jeito. Eu acho que às vezes tem muitos líderes que têm um pouco das duas coisas. Eu adoro esse tipo de líder, porque é muito mais fácil. Porque ele tem um pouco de... Ou às vezes ele era um bom... É uma raridade. Sabe o que eu acho? Às vezes ele é um bom farmer que aprendeu a ser hunter, ou ele era um bom hunter que aprendeu a fazer um pouco de farmer. Porque é muito difícil, se você tem 0 de outro lado, é difícil porque você tem que passar o bastão para alguém. Pouco, né? Você tem que passar para alguém. No mínimo, você tem que ter a paciência de passar para alguém. Em geral, são bons caçadores, os empreendedores. Não são bons fazendeiros. Aí, tem que arrumar um jeito... E aí, é rotina de gestão, é processo e um pouco de treinamento para ele conseguir... trazer Você isso sabe que organizado. Tem mais mulheres que são... Eu vejo... Então, nas minhas clientes eu vejo várias. Eu acho que eu sou um pouco os dois. A Cris Junqueira, para citar o nome do Eu sou Nubank, o quê? Eu acho que você é os dois. Você é os dois. Não, e quando eu penso nos meus clientes, sabe qual que eu acho que é o desafio? Eu acho que a maioria das minhas clientes, tem poucos clientes homens, mas tenho também. Elas são meio que os dois. O desafio é que às vezes elas são boas fazendeiras numa área específica, e daí elas sofrem muito para as outras áreas, porque elas têm que desenvolver a competência, tem que entender se a pessoa está fazendo certo, tem que dar orientação. Então, a gente tem que ir lapidando para isso funcionar. Não precisa ser expert em finanças. Depende muito de como o negócio se construiu, né? Sim. Se você foi construindo aos poucos, organicamente, se começou sozinho, você fez um pouco do todo. Exato. E você vai aprendendo as áreas todas, né, Ju? Simples fato de estar vivo já é uma prova de que você aprendeu um pouco de cada competência. Mas eu fico sempre pegando no pé, assim, quando eu pego gente muito que não entrou ainda, que tá para empreender, eu pego no pé, eu falo, olha, se você gosta mesmo só disso, eu não sei se é para você, porque alguma curiosidade intelectual, algum desejo de ir para uma área análoga, que não é só a sua, você tem que ter vontade de aprender o resto. Para quem pergunta para mim sobre... É muito difícil, né, Ju? Porque tem que saber um pouco de tudo. Você tem que saber perguntar, questionar, você não pode falar deleguei, acabou, você não tá pode tocando. Nem falar que tá errado se você não souber. E você talvez não saiba que tá errado. Por exemplo, eu não sei de tudo at all, né, gente? Não, De jeito ninguém. nenhum eu sei de tudo. Mas eu fico perguntando, porque aí eu vou entendendo. E às vezes, até por eu não saber, eu faço uma pergunta que a pessoa não estava pensando. E aí a gente junto tem uma ideia. Veja a nossa, assim, sem querer remeter, a gente fez uma reunião essa semana, a gente aprendeu pra burro na reunião. Eu não era expert, nada, nem você, mas a gente foi cavocando e quantas coisas novas nos surgiram. Virou de ponta cabeça. O que nós estávamos pensando sozinhas, que vai desenterrando virou de ponta coisas cabeça. E outra parte que era expert num dos pedaços do assunto também não faria aquilo sozinho. Então, acho que essa capacidade de ter o interesse, o desejo de ir a fundo, né, com cada uma das disciplinas, né? E ouvir, e estar disposto a mudar. Porque ninguém tem a solução perfeita. Ninguém no universo tem a solução perfeita. E falando agora sobre você, que tem os seus clientes... Você só pega clientes que você cria uma identificação? Você tem um limite, tipo, não, esse tipo de pessoa não quero te pergunta íntima essa, hein, Ju? Eu tenho alguns clientes que eu não gosto, não vou falar quem são. Você Ju? Eles, não, assim, eu não sei se eu dou sorte, agora, falando a verdade, não sei se eu dou sorte ou se na prática, assim, muitos dos meus clientes, né, lá atrás vieram por indicação. Então, meio que são pessoas que, de alguma maneira, estavam numa rede de relacionamento que talvez tivessem valores análogos aos meus. Então, e hoje, assim, é difícil entrar, né, como cliente fixo, não tem vaga. E não é nem que gosta ou não gosta, às vezes não dá uma liga boa. Sim, não, total. Dá um desgaste. Eu entendo o que você está falando, porque, claro, na vida já tive casos, mas é muito difícil ficar um cliente fixo meu, mesmo só porque você talvez nem abre, na própria reunião... Você testa, né? Antes. Não, e na própria... A pessoa também não deve gostar, ou não fica 100%, assim, querendo tanto fixo. E já os fixos é um negócio, assim, que é muito difícil eu ter um cliente que eu não fico meio amiga, meio íntima.
vítima, porque a gente toca em pontos, assim, mesmo que a gente, 99% do tempo, a gente está só trabalhando mesmo dados, planilhas, pensamentos, coisa, tomando decisão, tudo isso tem um repertório, uma base por trás de valores, né, e que nos conecta de uma forma, e eu sei, é muito íntimo também, de certa forma, porque eu estou mexendo talvez com coisas muito íntimas, apesar de ser público para as pessoas que estão lá na empresa, meio que eu sei se a pessoa pode investir, se ela não pode. Dinheiro é algo íntimo, porque dinheiro né, tipo, ele é uma das formas de medir o que é importante ou o que não é importante para a pessoa, você paga ou não paga por algo que você considera não importante. Então, assim, neste lugar existe, não sei explicar muito bem como, uma conexão profunda. A pessoa está exposta. Ela está exposta. Ela só vai se expor para mim se aconteceu algo que ela sentiu comigo essa ligação. Geralmente as pessoas que vêm para mim já sinto isso. É muito fácil entrar nesse lugar com as pessoas. E eu acho que seria muito difícil, eu não consigo me imaginar trabalhando direito com alguém que eu não sinta também isso. Marília, quando você entra para fazer uma consultoria, eu imagino que você tem que entender o sonho daquela pessoa. Total. Antes, né? Sempre, na primeira reunião eu pergunto. A pergunta é a seguinte, existem limites para o sonho de um empreendedor? Quando você entra e fala, pô, esse cara viajou, ele não vai chegar nisso jamais, ou não? Não é que existe limite. É muito bom, assim, quando alguém fala, eu queria ser tal coisa, muito grande, sei lá, maior empresa de X. Aí eu tenho que entender em que contexto que essa pessoa está inserida, para achar que tem alguma probabilidade ou não. E aí, se eu acho que é algo muito distante, eu tento devolver as perspectivas do que talvez seja possível no contexto que a pessoa está inserida, sendo muito franca e realista. Muito. Fazer isso sem o cara... Não. Sim, mas eu vou ser muito sincera. Gente, isso aqui tá virando uma propaganda na minha mentoria. Eu não tenho vaga, tá, gente? Não tentem comprar. Mas eu não queria... Mas assim, eu vou ser muito sincera. Tem muito choro em primeira reunião. Eu diria que quase metade das primeiras reuniões tem choro da outra parte. E eu também acabo, às vezes, me emocionando junto, obviamente. É um cheque de realidade. Mas é um choque de realidade com muita responsabilidade. Em que sentido? Nem sempre eu acerto 100% a mão. Às vezes eu tô um pouco mais dura, eu tô um pouco mais mole. Depende, porque eu sou humana também. Mas assim, eu tento... Eu penso assim, a pessoa me contratou, eu tenho 1h30 só com essa pessoa, porque os fixos, raramente eu assumo cliente fixo novo. Então, nessa 1h30, eu vou dar o melhor que eu puder para ela. E o melhor que eu puder, às vezes, é falar para ela, olha, esse caminho, quais são as dificuldades para você fazer esse caminho? É isso, isso, isso e isso. Ou seja, tem muito pouca chance de você conseguir fazer isso rolar, a não ser que você consiga esse elemento. Este outro caminho também acontece isso, tipo, algo do que eu tô colocando. Com embasamento, entendeu? Então, eu dou elementos, porque a pessoa pode falar, não, mas eu tenho um investidor, não, mas eu tenho um primo, não, mas eu tenho 5 anos, não, mas eu tenho X milhões de reserva. Ou, entendeu? Então, assim, não é que nada é impossível completamente, mas eu digo um pouco no nível de risco. Voltando para o começo. Imagina que você tivesse sido a consultora Nossa. do Elon Musk. Não tenho ideia, não acompanho ele o suficiente. Não, porque você imagina, um cara que anda assim no limite da morte, ele vai até o último instante do precipício. Ele não teria me contratado. Ela não teria. Ou do Steve Jobs, entendeu? Como você vai chegar para um cara desse e falar, cara, você está sonhando muito alto? Não, mas eu não acho que ninguém está sonhando muito alto, assim, eu não acho que é isso, não se trata disso. Eu acho que se trata de falar, tá, é ali, mas o próximo passo para chegar ali já envolve isso daqui. Tipo, às vezes a pessoa fala, eu gostaria de ter uma marca que eu quero vender um dia para um grande grupo. Tá, só que assim, uma marca que é comprada por um grande grupo tem X lojas e fatura X milhões, porque antes disso nenhum grupo, não faz sentido, não faz cócega para ele. Tá, nessa ordem, para você chegar nessa ordem de grandeza, o mundo vai ser outro. Entre o dia que nós estamos aqui hoje e você chegar nesse mundo que você vai ter X lojas, X milhões, vai ser outro. Mas com certeza esse mundo passa por colocar muito dinheiro numa certa altura, ter que fazer tal e tal e tal coisa. É um jogo que você quer jogar? Se bora, vamos começar. Não, e eu acho que você vai trazendo step by step. Se você quer chegar ali, o primeiro passo que você tem que dar é esse, né? Ainda mais no caso, quando é pra moda. Hoje em dia, eu faço mais moda, né? Eu fiz muitos setores outros. Mas, por exemplo, acabei de ter um cliente que lançou um produto que não é de moda. Foram 4 anos de projeto. Foi super... Ele colocou bastante investimento. Desde o começo, eu sempre soube que não é uma coisa que ele vai estalar o dedo e vai ter retorno sobre investimento. Eu tive essa conversa com ele claramente. Ele é um sonho dele. Ele talvez tenha retorno em 1 ano, talvez ele leve 10. Talvez ele canse antes disso. Você não acha que a fase inicial desse ciclo tem que ser meio caótica? Me explica melhor. Eu acho que se não for meio doido, a pessoa não faz tipo esse de longo. Uma startup, Uma startup tem uns 2 ou 3 anos que se você tentar regrar, você vai matar a plantinha. Total.
Então você tem que deixar os caras serem porra Não, louca, você tem que fazer. viajarem. Eles são porra louca, só que aí você pega aqui e fala: tá bom, agora recolhe o que vocês fizeram, deixa eu entender. Vamos analisar. Tem um tempo pra mas isso, é né? isso, é isso. Mas assim, eu acho que ela é contratada depois desse caos. Não, Não? às vezes Não sei. já aconteceu de tudo, assim, já peguei uns caos. Quando envolve coisas muito inovadoras, tecnológicas e tal, é zero, assim, é isso, praticamente. O que você fica tentando gera um mapa para amanhã, assim, para poucos dias, porque não dá para gerar mapa a longo prazo. Faz uns trecos, vê o que deu certo, o que deu errado, o que o mundo disse pra gente. Aí faz uns trecos. E para jogar esse jogo de alta inovação, de alto risco, você tem que ter retaguarda. Não dá para fazer isso com 12 mil reais no bolso, entendeu? Ou você faz muito pouquinho, vê se deu certo, faz mais muito pouquinho. O tempo, uma hora você vai ter que ter retaguarda. Às vezes dá para fazer com 12 mil reais Via no de bolso. regra, os caras fazem sem dinheiro próprio, Sim, né? mas são... Tem alguém que acredita e banca. Ou acontece em poucos casos, tipo, esses poucos que a gente conhece no mundo que fazem, mas é que assim, eles e mais umas 5 mil pessoas estavam no mesmo momento tentando fazer isso. Alguém pegou uma onda, sabe assim, veio a onda Inconsciente coletivo. e foi. E os outros todos morreram. É alto risco, é uma questão de risco. E aí ninguém precisa sentir a diferença do louco e do gênio. Voltamos para o começo da conversa. No final da história, sempre a gente volta muito para a questão do risco, da propensão a risco, do quanto você tem de segurança em volta para estar disposto a correr esse risco. Dá para ser gênio sem ser louco? Acho difícil. Acho difícil. Não dá, né? Você não consegue... Todos os gênios correram riscos, entendeu? Agora, só por isso você tem que correr risco? Aí eu fico perguntando... Porque nem todo mundo é gênio. Não, né? e a outra pergunta, por que você quer ser um gênio reconhecido pela humanidade? Onde está seu buraco lá atrás? Vaidade, né? Exato, porque tá algum complexo em algum lugar, por que você precisa tanto disso? Entendeu? Então, também até essa discussão, ela vai para um outro lugar, entendeu? Não precisa cutucar todo mundo nesse nível, afinal de contas, não tem formação de psicanálise para ter condições de. Mas o que eu quero dizer é que, no fundo, tem um pouco a ver com isso. Geralmente, as pessoas que têm sonhos muito grandes, elas precisam muito que alguém veja elas, né? E diga que foi muito especial. Escondido. Né? Tem alguma coisa muito especial. Por outro lado, isso também leva elas, eventualmente, a coisas que mudam um patamar. Então, tá errado, tá certo, não tem certo e errado. Ainda bem que somos todos diferentes, né? O que eu acho que aí vale o exame e é meu individual comigo mesma. E quando eu tô trabalhando com alguém, eu tento não negligenciar isso, o que tá lá naquele campo, o que para ela é importante, qual é o contexto dela, porque eu não posso avaliar pelo meu. O meu é diferente, eu tenho os meus problemas, as minhas questões, as minhas individualidades. Eu não posso dizer o que é bom ou, não, ou ruim, o que é grande demais, pequeno demais para a Ju. A Ju é outro ser humano com outra referência, eu tenho que tentar entender o dela, entrar nesse campo. E depois a gente não precisa ficar falando disso toda hora. A gente pode deixar isso ficar lá, no subliminar. Quando eu sinto que tem algo esquisito, eu volto. E aí tem que ser uma reunião sozinha. Tal, o papel é trazer um pouco para a terra, de vez em quando. Que não é por isso que as pessoas me contratam. Elas nem sabem que eu estou preocupada com isso. Agora eu estou contando pela primeira vez em público. Nunca falei disso em público, eu acho. Mas no fundo, eu me preocupo muito com isso. Eu me sinto... é uma responsabilidade para mim. Porque eu vivi esse dilema, né, na minha vida. Uma falência é importante para o sucesso do empreendedor? Ajuda muito. Acho que só quem já passou por um processo de falência ou de dívida ou de ter que lidar com tudo isso aprendeu um pouco sobre o que é de fato correr risco, e às vezes nem é um risco que você decidiu correr, você nem correu tanto risco assim, acontecem coisas, né? Você aprende que você se levanta e que você sai, você aprende a lidar com questões que acontecem na fase da falência, que você poderia ter lidado muito tempo antes e que você não sabia lidar. Então, assim, o fracasso, de certa forma, é um professor, qualquer tipo de fracasso, né? A falência... E a pandemia trouxe bastante isso. Muito. Agora, a gente está caminhando já para o fim, eu queria saber o seguinte... Qual é o sonho da Marília empreendedora? Onde você quer chegar? Eu tava esperando agora por eu essa, gostei. não. Sabe por quê? Eu acho que no passado eu tinha muita dificuldade. Quando eu comecei, né? Quando eu tive indústria, eu lembro que uma pessoa me fez essa pergunta, uma pessoa muito querida, que inclusive foi quem indicou, minha psicanalista. E quando eu tentava sonhar, eu só via um negócio preto, não conseguia sonhar. Eu estava num contexto muito difícil para eu conseguir sonhar. E eu não consegui durante todos esses anos. Acho que em algum momento eu consegui colocar em palavras algo assim, como se eu quisesse, na metáfora, naquele momento eu queria trabalhar com muitas empresas e ajudar muitas empresas a pensar. O que eu consegui imaginar naquela época era como se eu tivesse um grupo de empresas, de marcas, de moda, uma coisa assim, né? No final, o que eu estou fazendo é exatamente esse tipo de atividade com muito mais leveza, muito mais propriedade, muito mais prazer. Então, de certa forma, eu estou no meu sonho.
Eu tenho plena consciência disso, tá? Desde quando eu comecei a dar mentoria e fazer esse trabalho, desde o primeiro cliente, desde o primeiro dia que eu dei aula, eu lembro claramente, o primeiro dia que eu saí de uma sala de aula de pós-graduação, o quanto eu sou grata e quanto que eu tenho um privilégio que eu não sei colocar em palavras, porque eu passava durante 2 anos, 2017, 2018, eu lembro que toda vez que eu ia meditar no parque, eu sentia... meditar, praticar yoga, eu senti um negócio, eu falava, gente, não é possível, é muito maravilhoso, sou muito, muito grata, muito grata, muito grata, porque tava vivendo... Você ama o que você faz, né? Profundamente, do fundo do meu coração, e até difícil regular o volume de trabalho. Dá de tanto pra ter que eu sucesso sem esse amor? Eu acho que isso é sucesso, não importa o olhar do outro, Mas né? o cara que vai só pelo dinheiro, É difícil, pela dopamina... Não, eu acho que esse cara nem sabe o que a gente tá falando de sentir aqui, não entendeu? entendo. Ele nem entendeu, acho que ele não vai ouvir esse podcast. E eu acho que a mágica é quando você acha aquilo que faz o seu olho brilhar, né? Total. Não, eu chorar junto, eu não dormir à noite, tudo isso faz parte desse amor, sabe? E tipo, ele foi minha cura também, esse trabalho que eu tenho hoje, porque eu tenho todas as coisas que me machucaram durante o meu período de empreendedora, e eu voltei a acreditar muito no empreendedorismo, porque eu vi acontecer junto com as minhas mãos e dos meus clientes e tudo mais. E então, assim, o que é sucesso para mim, eu acho que um pouco é o que eu já estou vivendo, e não só porque hoje eu sou mais reconhecida, muita gente me procura porque eu tenho fila, desde o primeiro cliente que ninguém me conhecia, ninguém sabia o que eu estava fazendo, tipo, eu era, entre aspas, se você olhasse de fora a foto, eu era um fracasso, porque eu me formei na Poli em 2003, se vocês fizerem a conta, em 2015, né, 12 anos depois, onde estavam meus colegas? E eu não tava nem aí pra isso, tá, gente? Só pra explicar, porque eu tava tão ferrada que eu não tava tendo tempo de me ocupar e me comparar com ninguém. Mas, assim, se eu fosse... tava adquirindo bagagem. Eu tava aprendendo a me desapegar, a meditar, a me conectar comigo mesma, a entender que, né, em 2015, que foi quando 2016 eu comecei a dar mentoria, né? Então, assim, não é que eu tava me comparando, mas desde o primeiro dia, assim, eu já sentia esse significado. Não precisava ninguém me reconhecer. Eu estava feliz de fazer, de entregar e de poder fazer isso pra alguém e sentir que eu tinha esse valor, né? Então, pra mim já é isso. Por isso que pra mim é difícil responder o que é meu sonho, porque eu tô sempre fazendo coisa nova. Tudo que eu faço é muito legal. bom quando você já tá vivendo. O sonho é o caminho, né? É o caminho. É o velho chavão, né? Mas o meu sonho é o caminho mesmo, assim, eu não consigo olhar. Consegue, né? Claro, eu nunca consegui sonhar com coisa. A pessoa fala, quero ter. Nunca consegui sonhar. Isso da minha vida, eu nunca consegui sonhar com coisa. Eu acho que eu sempre quis ser independente. Hoje em dia eu até relativizo isso, porque eu acho que independência é um pouco ilusória. A gente não tem 100% de independência nunca. E eu acho que fazer o que eu amo, conseguir equilibrar um pouco, né, daquele mal, cai um pratinho, como diz a Ju, a gente recolhe, pega outro, equilibrar os lados da vida. Acho que uma outra coisa que eu acho que eu sou muito privilegiada é de poder trabalhar boa parte do tempo da minha casa. Então eu vejo meu filho crescer, brinco com ele quase todo dia de manhã, mesmo trabalhando muito, eu tenho muito contato com a família. Acho que é isso. Queria muito te agradecer. Nossa, foi muito legal. Por tudo, pela nossa parceria. E agora é a hora do jabá. Presença. Agora é a hora do jabá. Você tem que falar como não é que tem eu... horário, querida. Mas não faz Tem nada. Como é que horário. o pessoal encontra ela? Não, no eu até. Você Instagram, acredita que eu no fiz um post YouTube. hoje pra falar. No Instagram, @marilia.carvalhinha. YouTube, acho que eu até tô reativando ele. Então eu faço mentorias individuais avulsas ou fixas, semanais, quinzenais, mas Tá não no tem LinkedIn horário. também? Tô no LinkedIn, tô tentando me manter ativa. É difícil fazer tudo. Mas é bom as pessoas te acharem, porque de vez em quando você Isso que eu ia solta falar. aqueles grupos. Não, eu tenho um monte de outras coisas que aí eu tô O tentando Empower. fazer pra caber mais pessoas nessa comunidade aí de empreendedorismo. Então agora mesmo, não sei se quando esse episódio for ao ar, eu acabei de soltar um grupo com a Tati Loureiro, então ainda deve ter vagas. A gente vai fazer de fashion business, então são 4 encontros. Tem uma novidade online pra sair logo mais, eu não posso contar ainda, mas ainda nesse semestre. Então tem várias coisas que eu tô tentando fazer pra no caber forno. mais gente nesse abraço aqui, né? Que bom. Corram para aproveitar esse abraço, hein? Ai, Esse abraço é dos bons. Queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente mais uma vez e aguardem os próximos episódios. E antes da gente fechar, que a gente sempre esquece, quem ficou até aqui gostou do episódio. Ativa o Sim. sininho, se É. inscreve no canal. A gente não decorou compartilha. essa parte ainda. Marília, foi ótimo. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Obrigada. Obrigada, gente. meu amor.